Boa noite, igreja. Ela já soprou aqui o ponto. Tá alto, que estava para ela cantar. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu queria pedir uma gentileza, vocês que estão aí no periférico, aqui na lateral, se puder vir aqui por esse meio, que o templo é muito grande, se a gente puder ficar um pouquinho mais acolhidos aqui nessa parte central. E se você já está vindo, já aproveita, cumprimenta um irmão, uma irmã. Eu acho que é importante a gente estar aqui e ter esse campo visual para interagir. Se você puder, eu agradeço. Vamos lá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. O tema da mensagem de hoje é o Deus provedor. O Deus, o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele é sim um Deus provedor. Esse é o nosso tema e a gente vai refletir um pouquinho. E essa palavra ela tem martelado no meu coração há algumas semanas. E essa palavra, ela tem... A Bíblia ela é cheia de profecias, mas ela tem um culto, tem um cunho profético. E eu espero que o Espírito Santo toque o seu coração e traga vida. E essa palavra frutifique no seu coração, como tem frutificado no meu. E eu queria iniciar com uma pergunta, meu amado irmão. Deus proverá? O que é que você acha? Deus proverá? Sim, amém, não, talvez. Nosso Deus, nós cremos num Deus que efetivamente proverá. Mas muitas vezes esse Deus proverá, ele está vindo sem substância. Está vindo sem vida. Eu falo um Deus proverá para o meu irmão, já, irmão, fica assim, não, Deus proverá. Você não está acreditando nem para você, como é que você está querendo distribuir fé para mim? E muitas vezes esse Deus proverá, ele surge assim, de uma forma minguada. De muitas vezes a gente repete esse Deus proverá de uma forma aleatória. Mas esse Deus proverá, ele é algo que tem que ser um alicerce, sim, na vida do crente. Porque se o Deus proverá for apenas mais um crentez, que a gente repete, como repete tantas coisas da igreja, é apenas uma palavra vazia que a gente solta, e muitas vezes fala, não, Deus proverá. Mas na verdade, o Deus proverá tem que ser um alicerçado no Deus provedor. E tem uma frase que eu queria que a gente refletisse um pouco aqui, é que antes do Deus proverá, nós precisamos conhecer o Deus provedor. Porque se eu não conheço o Deus provedor, o meu Deus proverá é uma palavra solta ao vento. Então, para mim poder falar com propriedade que Deus proverá, eu tenho que conhecer o Deus provedor. Porque senão fica algo desconecto, fica algo aleatório. Imagina você chegar na sua casa e ter uma caixa muito bonita de presente ali na sua porta. Aquelas que você vê lá nos filmes americanos. Aí você pega essa caixa e não tem o remetente. Quem enviou? Não sei. Aí guardo, abro. No outro dia tem uma outra caixa de novo. Aí disse, cara, então vou ter que ficar esperto aqui e ver quem está querendo trazer, quem está querendo me presentear. Mas muitas vezes a gente tem visto só querendo a caixa e o presente, e muitas vezes não querendo nem saber quem é o Deus provedor, quem é que colocou aquele presente. Porque muitas vezes aquele presente, se não vier do Deus provedor, é laço. Às vezes pode vir uma bênção até o desejo do nosso coração, mas se não vier do Deus provedor, então a gente tem que ter uma conexão muito próxima com Deus provedor, para aí sim poder afirmar que Ele proverá. O mundo, ele até no ato de desespero, ele solta muito crentez. Quem não viu uma pessoa sendo presa e dizer, Deus, pelo amor de Deus... Como assim, pelo amor de Deus? Que Deus que você está clamando? Não, muitas vezes você pode até soldar. Não, Deus abençoe. Mas que Deus abençoe é esse? Se você não conhecer, se você não tiver vida com Ele, se você não tiver propriedade com Ele, é apenas uma repetição. E se você estiver falando essa mesma palavra para um Islã em outro país, ele vai entender que é outra coisa. Na verdade, o pastor Paulinho até pregou no domingo sobre o Deus desconhecido, né? Para a gente conhecer esse Deus com integridade, com verdade e com fidelidade. E o mundo, ele até pode dizer, assim, bater nas suas costas no trabalho e dizer, não, fique em paz, Deus proverá. Mas
Se ele não conhece esse Deus, se ele não é devoto a esse Deus, se ele não tem intimidade com esse Deus, é quase uma mandinga, é quase uma palavra de autoajuda. E se a gente não entender que a gente precisa efetivamente, e não adianta eu dizer Deus proverá, batendo nas costas de alguém, mas a minha confiança, o meu coração está alicerçado na minha conta bancária. O meu coração está alicerçado no relacionamento que eu tenho. O meu coração está relacionado no network, na família, na posse. Então você está dizendo que Deus proverá, ou você está remetendo a um Deus provedor, mas na verdade a confiança não está nele. E crer no Deus provedor é algo muito mais profundo. É entender que esse Deus, ele é supremo para prover tudo. Tudo. Saúde, paz, esperança, harmonia. E até recursos financeiros. E muitas vezes com a teologia da prosperidade, a igreja quis ter um Deus provedor como se fosse um pagador de boleto. Como se fosse o Deus que estivesse preocupado em resolver o plano de Deus. Deus criou a humanidade para não deixá-los ficar no vermelho no final do mês. É isso mesmo? Só isso? E na verdade, obviamente, que a gente crê no Deus provedor, mas muitas vezes tirar esse Deus de toda a sua característica, de toda a sua bondade, de toda a sua benevolência, e querer transformar ele num pagador de boleto, ou num patrocinador de sonhos, como eu vi num caminhão, naquelas frases de caminhão, Jesus, o patrocinador dos meus sonhos. Eu disse, é muita ousadia para colocar isso. Quer dizer que Jesus, ele morreu na cruz pela humanidade para ser apenas um patrocinador dos meus sonhos. Ele nem constrói os sonhos, ele nem participa dos sonhos. Você cria os sonhos e Jesus entra na melhor parte da chip do mundo. Você entra com sonho e ele entra com poder. Será que é isso mesmo? Não, não é isso. E muitas vezes, gente, a gente está na igreja falando Deus proverá, falando Deus abençoe, remetendo o nome de Deus, mas não conhecendo Deus provedor intimamente, para viver por fé e não por vista. E diante disso, a gente tem que entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que a Bíblia é um livro, nosso manual de fé e prática, é um livro que nos dá total condição de dizer, existe um Deus provedor. Existe um Deus que escolheu o seu povo, sustentou o seu povo, deu promessas para o seu povo e continuou cumprindo. E as promessas ainda continuam vivas para nós. Continuam vivas, continuam reverberando durante toda a existência. E o que é que esse Deus provê? Ele provê tudo. Ele proveu para o povo do deserto. De um grupo de escravos, de centenas de milhares de escravos, ele consegue prover tudo. Foi maná, foi água, foi sombra, as roupas não se desgastavam, as sandálias não se desgastavam, e nada faltou. Direção, ele tinha coluna de fogo, tinha uma nuvem. E ele provê coisas grandes e pequenas. O ministério de Jesus, quando ele teve que pagar um imposto, uma moeda surgiu dentro de um peixe para que aquele imposto fosse pago. Você consegue imaginar no campo da física como é que aconteceu isso? Ou se o peixe já tinha engolido essa moeda, ou se ele achou uma moeda na hora, ou se a moeda surgiu na barriga dele. Não importa, mas é só Jesus dizendo, é sobre isso. Pedro, resolve lá, está terceirizado. Vai lá, pega lá na boca do peixe só para ter um testemunho que na Manaim, em 2022, vocês ainda vão saber que eu sou Deus. E eu crio coisas onde não existe, de uma forma sobrenatural. E esse Jesus, ele não só proveu moeda, ele proveu vida para o morto, saúde para o doente, liberdade para o endemoniado, esperança para o que não tinha alento na vida. E nós temos que entender, sim, que o nosso Deus é um Deus provedor. É um Deus tão provedor que no tempo antigo, no Antigo Testamento, ele instituiu um sábado para fazer distinção do seu povo com os demais povos. O Shabá, não, o meu povo, ele vai prosperar trabalhando menos. Essa era a lógica do Shabá. Ele vai contemplar, eles vão descansar, eles vão adorar e vão prosperar mais do que as outras nações. E as outras nações dizem, que povo é esse?
Que Deus é esse? Que a gente tem que estar aqui fazendo mandinga para chover, tem que fazer uma série de coisas. Esse povo, ele é sustentado desse Deus. E não satisfeito, Deus, além do Shabá, instituiu o ano sabático, que era o ano de férias. Galera, durante esse ano, vocês vão viver do que o Senhor vai prover do 6º ano, vai chegar ao 7º e ainda vai sobrar uma quirelinha para o 8º. E eu fico imaginando, a gente lê essas coisas na Bíblia, e fica imaginando assim, todo mundo aqui, um ano tranquilo, vai estar tudo pago, e ainda vai sobrar para o 8º. A gente lê essas coisas na Bíblia, a gente fala assim, como é que é possível? Mas é possível, porque está escrito, a gente crê. E eu fico imaginando a loucura de quem estava de fora. Alguém que estava passando um filisteu trocando ideia com ele. E aí, o que é que você está fazendo? Nada. E não está faltando, não. Por quê? Porque eu sou o povo de Deus. Eu sou Israel do Senhor. Então nós temos que entender, sim, que esse Deus é o Deus provedor. Dando um contexto, meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos refletir hoje em 2º livro dos Reis, capítulo 4. Antes de adentrar o texto, vou dar um breve contexto. Aqui é a fase inicial do ministério do profeta Eliseu. Eliseu foi discípulo nada mais e nada menos do que o grande Elias, aquele que determinou que não chovesse e não choveu, aquele que fez cair chuva do céu não só uma vez. Todo mundo fala do processo lá dos profetas de Baal, mas ao ele ser perseguido, ele mandou fogo do céu uma vez, outra vez, até que teve o último general que disse, não, pelo amor de Deus, já é o 4º que está queimando aqui. Ele disse, tá bom, não vou queimar não. Então ele surge com essa missão de seguir o ministério profético de Elias, mas Eliseu era um cara audacioso, porque ele falou, Elias, eu quero tua herança profética, mas eu quero mais. Aí Elias falou, não, você vai receber a minha herança profética, se quando eu subir aos céus, num cavalo de fogo, numa carruagem de fogo, se você ver, você recebe. Se você não ver, você não recebe. Eu fico imaginando o desespero desse cara. Cara, eu não posso perder esse flash, eu não posso estar desatento, porque assim, toda a minha vida ministerial, espiritual, até porque se a gente voltar, Eliseu abandonou tudo, né? Ele largou boi, carroça e seguiu para viver. E Elias falou, é aqui, ó, é um spoiler. Você fechou o olho, eu subi, você não viu. E ele viu. E não só isso, ele recebeu sim essa unção profética, essa herança profética de Elias. E ele já começa o seu ministério abrindo um rio. Assim, só para... Não, vou testar se realmente o negócio está funcionando. Ele abre o Rio Jordão. Ali ele sofre um bullying, que uns jovens chamam ele de careca. Os carecas já sofriam naquela época. E nesse sentido, ele manda ursos pegar esses jovens que fizeram esse bullying com ele. E ele se envolve numa jornada militar, que existia uma guerra ali entre Israel e Moabe. E ali ele já se institui como a boca de Deus para aquele povo e dá as instruções, e o povo vence. E ali chega um momento que ele está um pouco mais tranquilo. E chega uma petição para o nosso querido Eliseu. Uma viúva vem falar com ele, e aqui ele tem que ser ouvido de Deus e boca de Deus para essa mulher. Vamos ler o texto sagrado? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Grava isso aqui, peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo.
Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Glória a Deus. E diante disso, diante desse texto, eu extraí 7 lições para que a gente dê uma mergulhada, uma aprofundada. A primeira dela, meus amados irmãos, pode ser até um pouco contraditória, mas a palavra de Deus nos dá total condição de cravar isso. Deus faz distinção do seu povo. Ponto. Deus, ele faz separação entre criatura de Deus e filho de Deus, entre criatura de Deus e servo de Deus. Israel surgiu de um povo escolhido, exclusivista, que era próspero, diferente de todos os demais. Deus fazia acepção de Israel dos demais povos. Em Jesus Cristo, Jesus abriu a porta para a adoção. Os judeus são os filhos, e todo aquele que crê em Jesus, ele pode ser adotado e fazer parte desse grupo seleto de filhos de Deus. E nós temos que entender, sim, que Deus faz distinção do seu povo. E alguns vão dizer: mas Júnior, mas por quê? Pergunta para ele. Eu não tenho essa pergunta. Eu não sei. Mas você acha isso? Eu não acho nada. Apenas ele instituiu o mundo nessa ótica. Servos e filhos de um lado, rebeldes de outro. Até quando? Ele está longânimo em misericórdia, querendo salvar todos, querendo que todos venham para o lado de cá, mas aos filhos, aos servos, existe sim uma distinção. Malaquias 3,18 vai dizer que vocês verão a diferença entre os que servem e os que não servem, entre os justos e o ímpio. E essa distinção é para me achar? Não, na verdade é para você se humilhar e ter consciência da responsabilidade que é servir a esse Deus. Mas vamos no versículo 1, parte A, para você entender a relevância disso. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu e grava: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eliseu estava, talvez, como se fosse um pastor novo, um líder novo, e ela chega com as credenciais. Tu sabes, o meu marido, servo de Deus, ele temia ao Senhor. Ele não disse que ele era apenas um judeu. Ele falou, não, ele temia ao Senhor. E aqui ele está falando: eu e a minha família, Eliseu, nós não somos qualquer um. Nós vivemos em devoção a esse Senhor. E se você é boca de Deus para essa nação, se você é o profeta de Deus, eu venho buscar um auxílio do Senhor para a nossa vida. Então ela chega para o Eliseu não dizendo, me ajude não. Ela chega primeiro dizendo as credenciais, quem eles eram. E aqui, o que ela faz é muito interessante. Ele fala, o meu marido ele já é morto, mas ele temia ao Senhor. Se a gente chegasse no tempo e olhasse para trás, alguém poderia dizer, o Washington, ele temia ao Senhor. Kelvin, Cristina, ele temia ao Senhor. Que a gente poderia ouvir isso de alguém como uma credencial. Ela não chegou, não, meu marido era isso, fazia aquilo, era um bom marido, cuidava dos filhos, pagava a finança, era trabalhador, estava cumprindo os ritos religiosos. Não, ele falou, Eliseu, o meu marido temia ao Senhor. E que em nome de Jesus, essa possa ser uma busca para a minha e para a sua vida. E eu fico pensando, né? Aí você pode dizer, mas Júnior, mas como é que tem que o ímpio, e por que a gente vê tanto ímpio prosperando? Aí vem, o que é prosperidade? Qualquer coisa que te dá satisfação nesse mundo e o fim é o inferno não é prosperidade. Você pode ter algo caminhando bem, algumas coisas dando certo, conforto, mas primeiro a gente tem que entender que existe a graça comum do Senhor. Existem bênçãos que não vêm do Senhor, porque a bênção do Senhor é que está em Provérbios 22:10, aquela que enriquece e não traz consigo dano algum. E sobre essa distinção do povo, tem um case
bem interessante, que é real, depois você pode dar um Google e consultar. Tem uma empresa americana que se chama Chick-fil-A. É um fast food e é gigantesca hoje em dia, mas ela surgiu na década de 70, através de um empresário batista. Ele fez um voto com o Senhor: desde o meu primeiro restaurante, desde a minha primeira loja, nunca vou abrir ao domingo, para que tanto eu como os meus funcionários possam servir ao Senhor e cultuar o Senhor. E isso ele colocou: e se eu for franquear um dia, o franqueado, independente da religião dele, ele vai ter que assinar esse termo, que ele não vai abrir o domingo, porque o domingo é para os funcionários adorarem o Senhor. Pensa nesse mundo business atual, se transporta 50 anos depois. E o Chick-fil-A hoje está entre os 10 maiores fast food dos Estados Unidos, multibilionária, listada na bolsa e ainda não abre de domingo. E é meio chocante que o drive-thru de sábado à noite no Chick-fil-A bomba, porque todo mundo sabe que não abre de domingo. Você ir numa praça de alimentação de shopping, eu fico pensando quantas milhões de pessoas receberam esse feedback. Você vê todas as lojas abertas e o Chick-fil-A fechado e tem lá uma plaquinha: fechamos porque de domingo é dia para culto ao Senhor. E o Wall Street faz conta, mas o Chick-fil-A perde bilhões porque não abre ao domingo. Ele continua abrindo mais lojas e prosperando. E verás a diferença entre o que serve e o que não serve, do justo e do ímpio. Daqueles que se posicionam, é possível sim ver coisas extraordinárias. Ponto 2. Apresente a sua causa ao Deus provedor. Obviamente, causas relevantes, causas impossíveis, porque a causa dessa viúva era impossível. Vamos ler aqui, parte B. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Pensa naquela ampuletinha do tempo. O marido morreu, deixou dívidas. O texto não é claro sobre o motivo da dívida, se era mal administração, ou se teve problemas com a agricultura, que o povo dependia muito de agricultura, mas existia uma dívida. E naquele tempo os credores tinham sim a autoridade de tomar terra e levar a mão de obra masculina como escravo, que lá na frente seriam liberados no ano do jubileu, para que eles pagassem com trabalho a dívida. E eu fico imaginando: o marido morreu e veio o credor: ó, dia tal, eu venho buscar os seus filhos. E ali a ampulheta começou a correr para ela. E muitas vezes a gente se vê numa situação assim, numa causa impossível. E ali, quando a causa impossível chega, se nós conhecemos o Deus provedor, aí nós podemos buscá-lo. Mas eu fico pensando para aqueles que não têm uma fé, não têm o Deus, quando o dia da causa impossível chega, que chega, não é porque você é crente, porque você é gospel, muitas vezes sim, o sol nasce sobre justos e injustos, vai ter o dia tenebroso, vai ter aquele dia de escuridão, de dia mais complicado, mas quando esse dia chegar, aí eu fico pensando, quem não tem fé? Porque se você tem fé, você pode fazer o que ela fez, colocou tudo isso aos pés do Deus provedor, e é legítimo sim, clamar, reclamar, principalmente em coisas que fogem ao nosso controle. E no caso dela, tanto ela tinha um prejuízo emocional, ela viu seus filhos sendo levados como escravos, mas ela ia viver praticamente como indigente. Muito provavelmente a terra dela, do marido, já tinha sido tomada, o recurso não foi suficiente, levaram os filhos, e uma viúva naquela época, se tivesse um parente que talvez fosse cuidar dela, ela teria alguma esperança, senão ela ia viver como indigente. Ela estava assim, viúva do marido, marido morto, os filhos podendo ser presos, e eu vendo que eu vou viver como indigente. Então, era sim uma necessidade legítima. E aqui a gente tem que aprender assim: primeiro, somos um povo escolhido, Deus faz acepção dos filhos de Deus, das criaturas, e depois nós temos que entender sim, que nós devemos apresentar as nossas causas impossíveis ao Deus provedor. Ponto 3. Semeie com o que você tem. Muitas vezes a gente está no mínimo, mas entre do mínimo ainda tem alguma coisinha, aquele fio de esperança, aquele último recurso, e daquilo ali pode ser multiplicado. Vamos ao verso 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite.
E como ele segue no rastro profético de Elias, isso aconteceu com Elias, com a viúva de Sarepta, que disse: o que eu tenho é um pouquinho de farinha e de óleo, de azeite, vou fazer aqui um bolo e a gente vai morrer, eu e o meu filho. E aqui isso aparece novamente, eu fico imaginando, aí o Eliseu perguntando: e assim, o que é que você tem? Tem alguma coisa que eu posso... Primeiro ele foi para o campo natural. Tem alguma coisa que a gente possa negociar, parcelar? Tem algum gado sobrou? Tem alguma coisa aí que possa fazer? Que de repente, ele disse: não, o que tem é um pouquinho de azeite. Ela fez o passivo e o ativo dela, fez o balanço patrimonial, e o que sobrou era uma vasilhinha de azeite para uma dívida impagável. Mas ela poderia dizer o quê? Não tenho nada. Mas ela disse: não, eu tenho um pouquinho. Eu não sei o que é que Deus vai fazer. Eu não sei se correram os testemunhos do que aconteceu com a viúva de Sarepta, ela já sabia, eu não sei. O texto não é claro quanto a isso, mas ela diz: eu só tenho um pouquinho. Ela disse: tá bom, mas é desse pouquinho que eu vou fazer o sobrenatural. É desse pouquinho que eu vou fazer o que ninguém espera. E aqui Eliseu poderia dizer: não, vamos fazer por um outro caminho de milagre. Não, você tem esse pouquinho? Você crê que desse pouquinho Deus pode fazer? E aqui, gente, o texto bíblico ele é um texto relacionado a princípios. Ler esse texto apenas como monetário é empobrecer o texto bíblico. Talvez se você adentrar no seu coração, num relacionamento que está falido, e talvez ele tenha poucas fagulhas de amor. Mas dessas poucas fagulhas, o Senhor pode restaurar e nascer um amor como nunca visto. Talvez você não tenha mais crença no futuro, e tal tenha ali uns lampejos de esperança. Deus pode restaurar a sua fé e fazer de você uma pessoa que vive por fé. Ou talvez no campo financeiro, você olha para a conta e diz: Senhor, não fecha. Quando eu olho a situação financeira que eu tenho, os compromissos que eu tenho e o que eu tenho aqui, não fecha. Mas o Senhor, sim, Ele tem capacidade de fazer o impossível, sim. Da mesma forma que Ele fez para a viúva de Sarepta, fez para essa viúva. Se a palavra de Deus nos diz que Ele não muda e que nele não há sombra de variação, então está válido. O que aconteceu para ela está válido e disponível para nós. Mas aí vem a pergunta: a gente conhece o Deus provedor como ela conhecia? A gente estava disposta a ir às últimas consequências como ela foi? E Jesus, o próprio mestre, ele replica esse comportamento no milagre dos pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? O que é? Nada. Ele pode dizer assim: já caiu o maná do céu, dá o lote de pão aí com peixe, pega no cesto. Não, ele disse: mas o que é que tem? Que muitas vezes o Senhor fala assim: onde você pensa que não é nada, que é insuficiente, mas apesar disso eu posso fazer o sobrenatural. Ponto 4, verso 3. Faça a sua parte. Arregaça as mangas, faça a sua parte. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peças muitas. Eu não sei se aqui tem, mas lá no Nordeste chegou um tempo que tinha um vendedor de sorvete a granel. Ele ia passando no... Vocês lembram, tem 2 cearenses aqui, ia passando assim: vai passando o sorveteiro. Aí depois dizia: traga a vasilha. Se você trouxer a vasilha, era mais barato. Então, você viu o carro do sorveteiro passando e os pessoais com um pote de sorvete e tudo, porque eles fossem a granel, era mais barato. E aqui eu fico imaginando a loucura de Deus, como Deus, Ele mexe com a nossa fé. A mulher disse: ô Eliseu, o que é que tem a ver vasilha com a minha necessidade? Eu estou precisando de dinheiro, Eliseu. Agora você me manda eu ir atrás de vasilha? A ampoleta do tempo está finalizando aqui. O credor vai vir e vai levar meus filhos amarrados. Aí eu fico imaginando igual aqueles programas de televisão que abre lá e dá o contômetro para a pessoa sair correndo, comprando tudo que tem. Ele diz assim: vai lá e vai na vizinhança e pega tudo que você conseguir de vasilha. Eu fico imaginando essa mulher e os filhos batendo na porta: você tem uma vasilha que pode me emprestar? O que não? O que eu estou precisando? E eles batendo e levando vasilha e pegando cesta e colocando nas costas e levando, porque ele falou assim: pegue muitas, pega tanto quanto. Então eu imagino que o censo de vasilhas vazias que tinha naquele vilarejo, ela pegou todas. Aí quando ela pegou,
Isso nos mostra que nós temos que fazer a nossa parte. E aqui tem uma lição muito preciosa no texto, que é: Deus tem duas formas de fazer milagres. Sim, tem um milagre instantâneo. Deus faz como Ele faz. Cai maná, pessoa cura, pessoa ressuscita, joga um morto em cima dos ossos de Eliseu, ele ressuscita. O Senhor pode fazer que é um milagre instantâneo, onde não tem a nossa coparticipação. Mas tem uns outros milagres que Deus faz com parceria. Ele chama a gente para dentro do roteiro do milagre. Deus diz assim: vou fazer o milagre, mas esse é um milagre que a gente vai fazendo junto. E no caso foi ela, assim. Ele poderia fazer cair o dinheiro, fazer o óleo, poderia fazer qualquer coisa. Ele disse: não, mas para esse milagre você vai ter que participar junto. Exemplos: Naamã. Deus não poderia... Tem centenas de milhares de curas na Bíblia. Por que Naamã ele teve que sair, pedir permissão, viajar, pedir autorização, pedir uma carta, chegar para Eliseu: Eliseu, me cura? Não, não cura não. Você tem que participar junto. Vai lá no rio 7 vezes e na 7ª vez ficou curado. Então tem alguns momentos que Deus ele vai nos envolver no milagre diretamente. Isso é muito interessante. O próprio Jesus com um cego, por que tem cura que Jesus foi instantânea? Tem outra que ele lambreca lama com óleo, dá uma salpicada aqui no olho e diz: vai se lavar no tanque de Siloé. Por quê? Vem a grande pergunta de hoje. Por que tem milagres que Deus ele faz instantaneamente? E por que tem milagres que Deus quer fazer em parceria conosco? Não sei. Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. E se alguém tiver essa resposta, me diga, que eu não consigo. Eu só sei que Deus tem coisa que Ele faz instantaneamente. E tem coisa que a provisão vai vir ao longo do processo, desenvolvendo com você e com ela assim. Porque o milagre dela começou quando assim, a corrida das vasilhas. Então começou a corrida para o milagre. Mas durante esse processo de milagre em parceria, muitas vezes tem a parte de Deus e tem a nossa, e muitas vezes a gente não faz. E Eliseu, acho que ele gostava muito de proferir milagres com parceria. Lembra do rei que ele falou: pega a flecha e fere a terra. E o rei só feriu 1, 2, 3. Ele disse: cara, só isso. Se você tivesse ferido 5, 6, 7, 8 vezes com mais ímpeto, o teu reino seria de uma outra forma. Mas Deus já te deu a palavra, mandou você só ferir a terra, que não custava nada. E você feriu. Deus proverá. Deus proverá. E muitas vezes a gente se posiciona assim. Muitas vezes a gente recebe uma palavra profética de Deus, e quando a gente entra na nossa parceria: ai, recebi a palavra. Não, meu irmão. Não é assim. Tem uma sábia mulher de Deus que me instruiu durante toda a minha vida a dizer: oração e ação. O que você puder fazer, ora, e o que depender de você, vai para cima. Isso é interessante porque nós temos que entender, a gente não sabe qual o milagre que vai vir. Se vai ser o instantâneo ou vai ser o de parceria. Então a gente tem que estar preparado para os dois. Então assim, ore, mas envie o currículo. Ore, mas faça o projeto. Ore, mas se você é solteiro, chama a pessoa para sair. Estou orando, Jesus, manda varoa. Diz: cara, se você não chamar, dar o primeiro passo, convidar para sair, não vai. Ponto 5. Fale menos e haja sem alardes. Fale menos e haja sem alardes. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher a vasilha. Não sei se vocês conhecem, gente, mas quem já viu pessoas com alguma dificuldade que todo mundo sabe? É quase um outdoor. Se ela pudesse pagar um outdoor para dizer: eu estou com dificuldade. Aí bota lá: assinado fulano de tal. E muitas vezes aqui o que o texto bíblico nos ensina, o profeta deu uma instrução e diz assim: você vai fazer a sua parte, mas o sobrenatural vai acontecer de portas fechadas. Você, seu filho, que é realmente quem tem interesse nisso, a palavra profética que Deus te entregou e o Deus fazendo o sobrenatural. E muitas vezes você vê crente andando quase carregando corrente. Ai, meu Deus. Sempre só muda o repertório. Não tem um bom dia, não tem um aperto de mão firme, não tem um glória a Deus, não tem uma palavra de incentivo.
E muitas vezes, de novo. Ai, meu Deus. Não. E ali, de portas fechadas, vamos ao verso 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. E aqui, Júnior, você está dizendo que a gente não tem que pedir oração de um irmão, que a gente não tem que compartilhar? Sim, isso é bíblico. Não estou dizendo que não tenha que fazer isso. Mas, antes de falar com Deus, pedir oração, Deus está falando. Ele foi um terceirizador de fé, é isso mesmo? Fez uma terceirização de fé. Ele não veio na minha presença, lançou grupo de WhatsApp, 6 horas. Aí vem uma série de mãozinha, que uns 80% não está só mandando um emoji, também não está orando. Aí Deus vai dizer, é assim? Porque a minha instrução é, entra no teu quarto, fecha a porta e me busca. E muitas vezes, meus amados irmãos, se a gente tem que compartilhar algo, compartilhe com alguém que no mínimo se importa genuinamente com você. No mínimo que você sabe que vai orar por você. No mínimo que você sabe que vai lhe dar uma palavra de sabedoria. Mas você vê o porteiro, fala do problema. Vê o Uber, fala do problema. O que é? E ele vai dizer assim, e eu com isso, meu amigo? Eu já estou com os meus aqui. E muitas vezes o povo de Deus, e aqui Deus fala assim, de boca calada, fecha a porta. E ali tem uma grande lição, meus amados irmãos, e isso é preciosíssimo. Outra lição, que muitas vezes, durante o processo do milagre, e ele acontecer, nós temos que lidar com a nossa ansiedade, com a nossa boca, que muitas vezes é maior do que o corpo. Que ela poderia chegar e dizer, recebi a palavra. Irmã, essa vasilha aqui, vai bombar. Quer ir lá assistir? E muitas vezes o Senhor diz, perdeu. E muitas vezes o Senhor nos dá uma palavra profética, e muitas vezes a gente tem que guardar essa palavra, se apegar dela e caminhar até acontecer. E muitas vezes a nossa boca aberta vai dizer, era um negócio nosso, cara. Lá na frente você poderia testemunhar. Mas antes de acontecer, você já... Obviamente que não são todos os casos. Tem casos que o Senhor orienta a não falar. Tem casos que o Senhor é mais tranquilo. Mas se o Senhor der algo como deu para essa mulher, segura a língua. Eu já vi gente testemunhar que Deus deu uma palavra que não era para falar, cantou de galo antes do ocorrido, e depois ficou com a cara de dizer, e depois ele vai dizer, era um milagre em parceria. Eu te dei a instrução, te dei a palavra, e a tua parte era ficar de boca calada e fazer a tua parte. Você não fez. Então a gente tem que entender que essa mulher, ela falou pouco e agiu sem alardes. E aqui eu vou compartilhar um testemunho. Há uns 7, 8 anos atrás, eu estava numa situação profissional relativamente complicada, num local muito hostil. E eu vim orando para o Senhor me dar uma resposta, e a resposta foi a minha demissão. E a resposta não é sempre a promoção? Não, às vezes a resposta de Deus é a demissão. E quem gosta de ser demitido? Quem já foi demitido aqui alguma vez na vida, gente? Temos aqui que já levantou assim. Faz parte, só é demitido quem trabalha, gente. E nesse caso foi um duro golpe, né? Orei muito, na verdade. E ali naquele momento, que uns 3 dias ali, buscando o Senhor, saber qual era a direção que eu ia fazer. E veio uma palavra do Senhor para a minha vida que foi assim, você não foi demitido, apesar que eu tinha sido. Eu te tirei de lá porque você não sairia. Você está de férias. Mas não fala para ninguém. Eu disse, como assim, Senhor? Não fui demitido, estou de férias. Eu lembrei, nesse trabalho eu não tinha nem vida, não tinha férias, então o Senhor está me dando 20 dias de férias. Então férias tem 20 dias ou tem 30. Então até umas 30 dias isso vai se resolver. Mas o Senhor falou, não fala para ninguém. Só sabia minha mãe e a Ana. Aí o Senhor deu a palavra, aquela luta entre fé e medo. Eu disse, então eu vou, como é no máximo 30 dias, eu vou entender que estou de férias e não vou falar para ninguém. E aí passei a fazer alguns exames, cuidar de algumas coisas pessoais. E no 20º dia eu recebi uma ligação. Sei que você está no mercado, quero te fazer uma proposta, venha trabalhar comigo, assim, 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 assim. É assim que Deus faz. Eu
posso falar que eu conheço o Deus provedor por causa disso, do que Ele fez na minha vida e do que Ele continua fazendo. Isso é apenas um testemunho e tem tantos outros. Eu gosto de um pastor que diz, se é crente tem que ter testemunho para contar. Se você conhece o Senhor, há quanto tempo? 10 anos. Não, mas Ele fez na vida da minha mãe, não, fez na vida da minha sogra, ou tem um testemunho magnífico ali na vida do Maurinho, rapaz, bênção. Não, assim, mas se é crente, tem que ter testemunho para contar. Se Deus não muda, Ele é provedor, Ele faz a distinção entre filhos e não filhos. E como é que eu não vou ter testemunho para contar? Ponto 6. Deus não tem limites. Verso de número 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Se tem que ter uma coisa que eu queria que, dentre tantas coisas importantes dessa noite, que eu queria que nós gravássemos é, Deus não tem limite. Deus não tem limite. E o texto é muito claro o seguinte, o máximo esforço deles, fica imaginando na correria das vasilhas, aí eles agora fecham a porta e vai começar. Encheu a primeira, encheu a segunda, enchendo, e tira, e não tendo mais espaço, e puxa a vasilha. Aí ela disse, me traz a última. Ela disse, não, já acabou. Aí a palavra de Deus fala, e ali o azeite parou de correr. O azeite ainda tinha disposição de correr, mas o máximo esforço humano é nada perante Deus. O máximo esforço humano, eu fico imaginando, 3 pessoas se mataram para trazer o máximo de vasilha. E o texto é claro dizendo, Deus, resolvi. Se tivesse mais vasilha, teria resolvido, eu não tenho limite. O limite desse milagre foi o quanto vocês conseguiram trazer de vasilhas. Porque muitas vezes a gente pensa num Deus, não, Deus ele tem uma cota de milagres, e ele bateu a meta do dia, ele não vai fazer mais. Não, Deus ele está recuperando as suas forças, que ele deu muita energia hoje, e amanhã ele vai fazer a cota de novo de milagres. Não, Deus não tem limite. E nunca vai ser falta de poder. Nunca vai ser falta de poder. Se muitas vezes uma coisa não aconteceu na nossa vida, nunca vai ser falta de poder de Deus. Deus ele tem poder para fazer tudo e todas as coisas. Muitas vezes não vai ser falta de propósito, não está alinhado ao propósito de Deus, ou muitas vezes a gente não está preparado para aquilo. Então a gente tem que entender que a sua maior necessidade, a daquela mulher era financeira e tinha que ser resolvida imediatamente. Para Deus é nada. A sua maior necessidade espiritual é nada. A sua maior necessidade relacional é nada. De emprego, de relacionamento, de ministério, não sei, pensa a tua maior necessidade. O Senhor está te dizendo hoje, tem vasilha para trazer? Que o azeite vai correr. Você crê nisso, meu amado irmão? E por fim, verso de número 7, uma lição muito preciosa. Deus transborda. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá, venda o azeite e paga as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. 2 lições muito preciosas nesse versículo. Primeiro é que Deus transborda as nossas necessidades. Qual era a petição dela? Pagar a dívida. Aí quando ela viu todos aqueles azeites ali, todo o óleo pronto, ela falou, é muito dinheiro, vai sobrar. Então assim, Deus ele transborda a nossa necessidade, a nossa imaginação, a nossa possibilidade de imaginar. Deus é um Deus que transborda. Só que o coração dessa mulher é algo tão lindo, porque todo aquele azeite já não era dela? Sim. Aí ela ajeita tudo ali e diz, eu vou voltar no profeta, porque é mais do que o que eu pedi. É muito mais do que o que eu pedi. Eu não sei se ele vai querer que eu devolva o que sobrou para ele, não quer que eu faça uma obra de caridade na vizinhança, eu não sei, porque é muito azeite. E ele vai lá para o profeta e diz, profeta, está resolvido a questão da minha grande necessidade, que era pagar o débito do meu marido, mas sobrou muito azeite, o que é que eu faço? Aí o profeta fala assim, esse é o Deus que você serve. Ele resolve a tua necessidade imediata a ponto de transbordar. Paga a dívida e vai viver com o que sobrar. Então, esse que sobrar, ela poderia ter mudado de patamar. Então, ela saiu
num curto espaço de tempo, de uma potencial indigente a uma mulher com recurso financeiro sobrando. De uma potencial indigente, sem marido, viúva, com os filhos presos, para uma mulher que estava com recurso sobrando, abastada. É isso que o Senhor faz. E o que é interessante, meu amado irmão, minha amada irmã, que é algo que a gente tem que refletir, e essa é algo que o Senhor me deu esses dias e eu tenho refletido muito. Só Deus, Ele tem a capacidade, grava essa frase, só Deus nos faz prosperar destruindo o nosso apego ao dinheiro. Só Deus, Ele consegue de um lado te fazer prosperar e matando a idolatria que você tem ao dinheiro. E como é que essa equação fecha? Você transbordar na vida dos outros. Porque a gente vê esse exemplo na vida da mulher. Ela fez ela prosperar, mas o coração dela não estava dela. Você pode dizer, não, rapaz, eu estou com dinheiro pra caramba, vou contratar uns capanga, dar uma coça nesse cara e resolver minha vida. Não vou nem pagar a dívida, não. Poderia fazer? Poderia não. Mas Deus fez ela prosperar um ponto, mas o apego financeiro dela era zero. Aí ela teve sim um coração para dizer, e aí, o que é que eu faço com o que sobra? E muitas vezes a gente está querendo ter uma vida de reter, e Deus vai dizer, sim. Na verdade, eu quero te fazer prosperar em amor, para que sobre amor, para que você transborde. Eu quero saber que você prospere em sabedoria, para que dessa sabedoria transborde para outras pessoas. Eu quero te fazer prosperar financeiramente, meu filho, mas destruindo o teu apego ao dinheiro. Aí, e o que é que eu faço com esse dinheiro? Aí, Senhor, sou mordomo do reino, me guia o que é que eu vou fazer. Então, meus amados irmãos, até voltando aqui numa questão de recurso, esse evangelho, onde a nossa obrigação com o reino é se eu dou o dízimo, se eu não dou o dízimo, é muito pouco. Na verdade, a gente tem que buscar um evangelho que a gente prospere o suficiente para que o Senhor mate em nós o apego ao dinheiro para dizer, e aí, Senhor, qual é a missão? Qual é a missão? Você vê testemunho de homens de Deus que têm empresas multimilionárias mantendo centenas de missionários no Nordeste brasileiro. E ele foi isso, assim, Senhor, me prospera, mas eu sou mordomo. Quanto o Senhor mais me prosperar, o Senhor vai direcionando para o que fazer no reino, eu vou fazer. E muitas vezes a gente quer prosperar, mas numa linha exclusivista. Eu não conheço o Deus provedor, eu quero a bênção do pacote na minha porta, mas para mim. E que em nome de Jesus, o Senhor, Ele quebre isso em nós. Porque Deus é um Deus que transborda. E se a gente vai querer retê-lo, a gente não consegue. Então Ele vai dizer assim, não, então eu vou me afastar daqui, porque você está querendo... O pouco que eu te dou, você já retém? Na verdade, eu sou um Deus transbordante. Vamos reduzir. Reduz a luz aí, por favor, Rogerão. Projeta a última imagem aqui, fazer um breve resumo do que a gente viu hoje à noite. E aqui, você tem uma casa impossível, a dela era financeira. Alguém pode ser saúde, alguém pode ser relacionamento, alguém pode ser... Não sei. Mas causa impossível é algo que a gente não consegue resolver nas nossas forças. Lembre-se, primeiro, Deus faz distinção do seu povo. 2, apresente a sua causa ao Deus provedor. 3, semeie com o que você tem. 4, faça a sua parte. 5, fale menos e haja sem alardes. 6, Deus não tem limites. 7, Deus transborda. E aqui, meus amados irmãos, a gente tem que entender que Deus, Ele não proverá. Sim, Ele proverá, mas Ele já proveu. Ele já proveu na cruz do Calvário. Assim, a maior necessidade da humanidade era destino e vida eterna. Deus proveu em Jesus Cristo. Então, porque Ele proveu, eu posso conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo e dizer, sim, Ele proverá. Então, muitas vezes, para você crer no Deus proverá, você tem que entender primeiro que Jesus já proveu. Na cruz do Calvário existia uma cédula com o seu nome, com o meu nome, com o nome de todo o pecado da humanidade. Com o sangue, Ele pegou a cédula do pecado e rasgou e disse, está pago. Fez um contrato, assinou e reconheceu firma com o sangue e disse, é só você assinar para entender que eu provi. Passa mais um.
E aqui, meus amados irmãos, é um simples processo que a gente reflita, e talvez você pode estar com uma série de informações. Como assim, Deus, Júnior? Deus proverá, o Deus provedor, como é que eu posso conhecer esse Deus? E aqui, gente, é um processo muito simples, e aqui na igreja a gente tem nos debruçado quanto a isso, para nos dar ferramenta para que você não conheça Deus de uma forma distante. Você conheça um Deus simples, próximo, e você possa dizer, eu sim conheço esse Deus provedor. Conhecer esse Deus provedor passa primeiro por ter uma vida devocional em dia. Deus não é um call center que você chama ele quando o teu seguro do carro você vai acionar, que bateu no carro. Não. Vida devocional em dia é um processo fundamental para a vida do crente. Amar a Deus, a Bíblia nos ensina que a gente tem que ter vida em culto, em comunhão com os irmãos. Não dá para você ter uma fé teórica, uma fé online. Você pode até usar a ferramenta online como uma ferramenta, mas não como seu pilar de fé. Amar os seus irmãos, a gente tem que ter, além dos cultos, uma vida próxima, relacional em grupos pequenos. Os discípulos, eles permearam a igreja primitiva dessa forma, indo cultuar em Jerusalém e nas casas. Então, meus amados irmãos, quer crescer em conhecer o Deus provedor? Nós temos muitas células na igreja, procura caminhar próximo dos irmãos, porque você vai ter que, muitas vezes, você não tem esse milagre, você se sinta constrangido, dizer, pô, Júnior, eu puxei aqui no HD e não tem nenhum milagre para contar. Mas eu tenho certeza que num grupo pequeno vai ter alguém dizendo, isso aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua, e testificando o Senhor. E por fim, o último ponto é serviço. Para que a gente conheça o nosso Deus mais profundamente, amadureça na fé, é importante servir a Deus. Amém? Obrigado, Rogerão. Baixe as suas cabeças, feche os seus olhos. Queria chamar o Marcelo. E eu tenho algumas perguntas para você que está aqui, para você que está em casa. E a primeira pergunta talvez seja, você talvez nunca conheceu esse Deus provedor, você nunca confessou Ele como Senhor e Salvador. Quando fala em provisão, quando fala de recurso, você traz na mente eu, primeiro eu, segundo eu, minha força, meu braço, meu intelecto. E talvez você nunca descansou e nunca se entregou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E se tem alguém aqui, ou no culto, que está acompanhando pelo YouTube, e quer fazer essa oração de confissão de fé, entregando a sua vida e dizer assim, Senhor, eu entrego, sei que você é maior do que eu, melhor do que eu, você é o Deus provedor e supremo, e tem condição de prover tudo na minha vida, e mais do que tudo, a salvação em Cristo Jesus. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Escreve o meu nome no livro da vida, seja o provedor da minha vida e de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. A segunda oração talvez seja, você já é crente, já é batizado, já crê em Cristo, mas muitas vezes essa palavra bateu no seu coração e você diz assim, será que efetivamente eu conheci esse Deus provedor nesse nível de intimidade, nesse nível de confiança? Será que o Deus provedor é algo distante? Quando eu falo Deus proverá é algo insípido, sem sabor, sem fé, sem constância? E você quer, Senhor, renova a minha fé, Pai. O Senhor é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Me ajuda a me mover como os antigos bíblicos, como os grandes homens históricos, como aquelas pessoas que eu admiro e eu vejo aperto e tem testemunho, aperto e tem vida com Deus, aperto e tem confiança. Mas muitas vezes eu tenho visto a minha vasilha seca. Minha vasilha está seca, Senhor. Em nome de Jesus, derrama, haracarabaladai. Dererebaraladai. Eu sou o Senhor, dererabaraladai. Do pouco do teu azeite, zaracarabaladai. Eu tenho a capacidade, derequerebeledei, de fazer transbordar, zaracarabaladai. Eu não tenho limites, erequerebaladai. Eu sou o Senhor, erequerebaladei. Apresente as vasilhas, haracarabaladai. Eu posso tudo, zerequerebaladei. Mas dê o primeiro passo, haracarabaladai. Para acontecer, erequerebeledei, você tem que vir junto, haracarabaladai. Eu quero fazer coisas grandiosas contigo, zerequerebaladei. Mas eu não mudo, zaracarabaladai. Você precisa vir junto, derequerebaladei. Confie, haracarabaladai.
Eu sou o Senhor. Receba do meu óleo, haracarabaladai. Receba do meu poder, herequerebeledei. Receba da minha unção, zaracarabaladai. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E agora nós vamos ter um momento. Se você ouviu essa mensagem, você pode estar em casa ou aqui e se viu exatamente na situação dessa viúva. Você identificou, não, assim, a minha causa, ela não é uma causa ordinária, não é uma causa simples, é uma causa impossível. Eu não sei se é relacionado a relacionamento, saúde, recurso financeiro, ministério, eu não sei. Mas você identificou e disse, Senhor, eu estou com uma causa impossível. E da mesma forma que aquela viúva foi ao profeta, apresentou a causa a ti, eu quero apresentar hoje no teu altar, clamando pelo sobrenatural. Se você está nessa condição, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E se você está em casa também, clamando por uma causa impossível, deixe o seu nome e a sua cidade, que nós vamos orar por você. Se você tem uma causa impossível aos seus olhos, não é algo extraordinário, não é algo comum, é algo que você sabe, Senhor, é só o Deus Todo-Poderoso, é só o Deus soberano, e eu preciso da tua intervenção sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o Deus soberano, Pai, tu não muda, não há limitação para o Deus soberano. Zaracarabaladai. É você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Se aproprie dessa palavra profética. O Senhor diz, eu não tenho limites. Eu transbordo. Eu sou um Deus transbordante. Eu sou um Deus provedor. Senhor meu Deus, eis o teu povo, os teus filhos, a tua comunidade de fé. Eu não conheço, Pai, a dor, a angústia. Alguns, Senhor Deus amado, pode estar como aquela viúva, Pai, com um tempo escasso, precisando de algo impossível, de algo sobrenatural. E eles vêm, Senhor Deus amado, clamando, não à Igreja Batista Manaim, não a pregador, não a pessoas, eles vêm clamando ao Deus provedor. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que cria coisa de onde não existe, que modifica circunstâncias, que modifica sentenças. Em nome de Jesus, Pai, da mesma forma que o Senhor fez algo sobrenatural na vida daquela viúva, em nome de Jesus, Pai, eu clamo pela tua intervenção sobrenatural na vida dos teus filhos. E que em nome de Jesus eles possam logo em breve dizer, o Deus provedor é Deus na minha vida, e porque Ele proveu na minha vida, eu posso dizer para você que Ele proverá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido você em espírito de oração. Vamos interceder aqui no chat da nossa irmã Maria Constância, que ela está com seu filho Manuel Júnior. Isso já é uma causa que está se repetindo por semanas. Ela tem clamado pela intervenção sobrenatural da vida do filho dela que está enfermo. Senhor Deus amado, em comunhão com os meus irmãos, Tu és um Deus transcendente, Tu és um Deus onipotente, onipresente, e nós, Senhor Deus amado, enquanto corpo de Cristo, conectamos o nosso coração ao coração dessa mãe que está aflita, Pai, com seu filho enfermo. Em nome de Jesus, Pai, eu consigo sentir a dor dessa mãe pelas palavras delas escritas, Pai. Visita, Senhor Deus amado, essa criança, esse jovem. Eu não sei a idade do Manuel, não sei, Pai, se é um jovem, se é um adulto, não sei, mas sei que existe uma mãe, Pai, uma serva tua que está derramando a sua alma diante do teu altar, clamando a intervenção do Deus sobrenatural, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Cremos, Senhor Deus amado, que Tu pode fazer todas as coisas. Clamamos, Pai, em nome de Jesus, pela Tua intervenção sobrenatural. Cremos, Senhor Deus amado, no milagre. Cremos, Senhor Deus amado, em Isaías 53, que o Senhor diz que o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, que é vivo, que reina, que em nome de Jesus, Pai, essa mãe, ela possa viver para
para dizer que o Deus provedor fez a diferença na vida dela. Em nome de Jesus, erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o Deus provedor, que a graça de Jesus, o Filho provedor, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o Espírito provedor, esteja com a sua casa, com a sua família. Bom resto de semana. Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!